Saudações, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje gostaria de estar meditando com vocês acerca do capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Você sabe qual é o pão que o diabo amassou? Hoje você vai ficar sabendo, hein? Vamos acompanhar a leitura. Marcos, capítulo 8. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixarem ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os discípulos responderam-lhe: Donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. Aí depois, mais adiante, versículo 13. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Versículo 14. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. Versículo 15. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Versículo 16. E arrazoaram entre si, dizendo: É porque não temos pão. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos estar refletindo um pouco acerca dessa palavra e vocês vão descobrir qual é que é o pão que o diabo amassou, hein? Que o pessoal tanto fala. Então, irmãos, analisando essa passagem, a gente vê o seguinte: o Senhor Jesus, ele estava com pena da multidão que estava sem comer, né, há 3 dias e perguntou para os apóstolos quantos pães eles tinham. E eles disseram ao Senhor Jesus que eles tinham 7 pães, quando na realidade eles tinham 8. Tá? E isso a gente descobre depois, como eu acompanhei com vocês no versículo 14 do texto. Tá? Aí eles dizem ao Senhor que eles têm 7 pães. E o Senhor realiza com esses 7 pães a segunda multiplicação dos pães e dos peixes, né, que foram coletados posteriormente. E depois dele despedir a multidão, né, alguns fariseus vêm ao encontro dele e querem um sinal. Veja que o Senhor Jesus, ele já tinha feito inúmeros sinais, mas os fariseus e os saduceus, eles tinham o coração endurecido. Eles não se davam por vencidos diante de todos os sinais que o Senhor Jesus realizava. Né? E o Senhor Jesus disse que não iria dar mais nenhum sinal para eles. E depois disso, ele entrou no barco, né, e foram para o outro lado. E aqui no versículo 14 comenta-se então, né, que os discípulos esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um pão. E o Senhor Jesus diz a eles: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então, o que o Senhor estava querendo alertar os seus discípulos? Olha, quando eu perguntei para vocês quantos pães vocês tinham, vocês me disseram que tinham 7. Mas, na realidade, vocês esconderam um pão. Então, irmãos, o pão que o diabo amassou é exatamente esse, um pão escondido. Por quê? Ele é o pão que não foi partilhado. Aquilo que nós partilhamos é abençoado pelo Senhor Jesus. E aquilo que nós escondemos não recebe as bênçãos do Senhor Jesus. Esse é o pão que não é partilhado. É aquele que não recebe as bênçãos. E devemos, então, irmãos, tomar cuidado com a mentira, com a falsidade. Precisamos levar em conta que para alcançarmos as bênçãos do céu, nós devemos ter o sentimento de amor, de solidariedade, amor ao próximo, partilha.
Quando eu estava falando outro dia acerca de que sempre vai haver pobre na terra, é que, para que nós possamos exercitar a partilha, né? Então, esse daqui é o pão que o diabo amassou, é o pão que não é abençoado, é o pão que não é partilhado. Que Deus abençoe os irmãos.